Boa noite a todos. Hoje é a nossa aula de Geografia da População, do dia 26 de outubro de 2020. Nós vamos ter uma participação especial hoje do professor Fábio Rodrigues da Costa. Vou começar a apresentar aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, está aparecendo. Então, hoje... Sim, Gisele, apareceu. Tá? Geografia da População, nós vamos discutir os aspectos gerais sobre população mundial. Eu vou fazer um recorte aqui sobre essa temática, e o professor Fábio vai estar aprofundando no assunto. Então, o professor Fábio, ele possui graduação em Geografia pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, em 2002, mestrado em Geografia em 2005, e doutorado em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, em 2013. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão, e tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana. Atua principalmente nos seguintes temas: produção do espaço, dinâmica da população, mobilidade da população, desenvolvimento territorial local, municípios periféricos, uso múltiplo da água e ensino de geografia. Essas informações são do currículo Lattes do professor Fábio. Bom, de forma geral, né, a temática sobre população mundial é bastante extensa, e eu vou estar abordando alguns tópicos, né? Primeiramente, vamos falar da caracterização da população mundial, alguns dados, algumas curiosidades, apenas para a gente ter uma noção, né, de como se distribui a população mundial. Para a gente pensar essa temática, a gente tem que entender que, de forma geral, né, a distribuição da população mundial, ela se dá de forma concentrada e desigual. Se a gente for observar o mapa, né, esse mapa aqui, que retrata o hemisfério norte e o hemisfério sul, a gente pode observar que 90% da população mundial habita no hemisfério norte. Então, está concentrada, sobretudo aqui, no hemisfério norte, tá? Outra curiosidade, né, se a gente for observar, é que 70% da população mundial, ela concentra-se na zona temperada do hemisfério norte, né, entre latitude 20 graus norte a 60 graus norte, então concentra aqui, né, nas zonas quentes. Mas são algumas curiosidades a gente pensar a população mundial. E mais de 2/3 da população, ela vive junto ao litoral, ou em áreas a menos de 500 quilômetros da costa. Então, isso é de forma geral, né? Sempre a população está próximo às áreas litorâneas. Mais da metade da população, ela vive concentrada apenas em menos de 10% das terras emersas. Então, há uma concentração muito grande dessa população. 1/4 das terras emersas são verdadeiros vazios humanos, com apenas 2% da população mundial. Depois eu vou estar mostrando alguns dados, o professor Fábio vai estar discutindo essas curiosidades aí, né? E a densidade populacional no mundo, atualmente, é aproximadamente de 50 quilômetros por habitantes, por quilômetros quadrados. Aqui a gente tem, né, as áreas mais concentradas, principalmente na Ásia, né, e aqui no restante, né, na África, né, na América Central, a gente pode observar a concentração populacional, de forma desigual no espaço mundial. Os países com maior densidade populacional, é interessante quando você vai estudar a população, entender essa densidade populacional, né, ter uma noção dos principais países, né, e a média de população, né, que vai estar ocasionando em cada país, né.
E o de menor também, né, para entender a relação entre a questão de área e também, né, de infraestruturação, tanto urbana quanto rural, né, que nós temos alguns países, né, que são com as menores densidades populacional, Mongólia, Namíbia, Botsuana, né, que então alguns países, né, que representam as menores densidades mundiais, que é importante a gente entender também que dentro dessas densidades vão se criar, né, outra problemática, que são as questões dos vazios humanos, né, que nós podemos observar aqui, que são principalmente os desertos, né, o deserto quente, o deserto gelado, floresta equatorial e as montanhas. Toda essa realidade, essas curiosidades que eu estou falando, faz parte da caracterização da população, né, de forma geral. Outras questões que envolvem também na caracterização é as transformações que vão acontecer dentro da população mundial, isso, né, no decorrer dos anos. Não dá para falar de todas essas transformações, mas eu trouxe algumas curiosidades, algumas questões específicas para que depois o professor possa estar comentando, né? Por exemplo, né, quando a gente fala das transformações, é muito importante a gente pensar na questão da distribuição da população, né, porque ela é muito irregular, e isso, né, é ocasionado no decorrer do tempo histórico, né, é justamente uma transformação que vai estar acontecendo, né, desde o princípio da ocupação humana até os dias atuais. E essa questão aqui, né, que é a transformação, que também elas vão dar origem às áreas de forte concentração da população, que também, nessa, cada uma dessas áreas, nós vamos estar verificando, né, particularidades específicas, sobretudo em termos de infraestruturação, disponibilização de recursos, mobilidade populacional, né? Então, essas áreas de forte concentração populacional são as áreas também, se nós formos observar, né, são as áreas mais atrativas para a população, né, e a que mais oferta questões de rendimento e melhores condições de vida para uns, e também o outro lado, que nós já comentamos, né, que é o lado que as cidades, elas não conseguem atender todo esse público que chega na cidade, e falta também muitas da infraestruturação básica. Os fatores dentro das transformações, é importante nós pensarmos os fatores que influenciam a distribuição da população. Eu elenquei algumas questões relacionadas aos fatores físicos, por exemplo, a região de clima ameno, né, as planícies e regiões de baixa altitude, que vão estar influenciando a concentração populacional. Proximidade ao litoral, como já foi falado, né, desenvolvimento e industrialização, a terceirização, né, esse avanço na questão da terceirização, as vias de comunicação, as grandes migrações, que vão ocasionar o que nós vamos estar estudando na atualidade, que é a questão da explosão demográfica. Então, o que seria essa explosão demográfica? Eu trouxe uma charge, depois o professor Fábio vai estar falando um pouco dessa explosão demográfica, que é uma charge da Mafalda. Essa é uma charge de 1993, que ela está prevendo, né, o aumento populacional de 7 bilhões de pessoas no planeta para cerca de 2023. E hoje nós estamos em 2020 e já ultrapassamos os 7,7 bilhões de habitantes, né? E aí, nessa discussão, né, se pensa onde vamos parar, né? É uma incógnita que envolve a discussão da população mundial. Então, aqui na charge, eu vou ler a charge, né, só para vocês pensarem essa discussão, né, de explosão demográfica. Você viu, Suzanita, daqui a 30 anos vamos ser
bilhões de habitantes na Terra. Santo Deus, e meus filhinhos? Que é que tem seus filhinhos? Será que vão caber? Então, é a discussão, né? O aumento populacional e todas as problemáticas e questões de planejamento que envolve esse aumento populacional. Então, aqui eu tenho um dado da revista Isto É, né? Explosão populacional. A quantidade de pessoas no mundo aumenta em ritmo exponencial. De 1804, é quando a população mundial ela alcança a cifra de 1 bilhão de pessoas. Já em 1927, e aqui você vê que acompanha, né, como nós falamos nas outras aulas, a questão da industrialização, né, da melhoria das cidades, né, que vai haver uma grande necessidade de mão de obra, e as famílias elas começam a terem mais filhos. E em 1927, em virtude dessa necessidade, você já vê que dobra, 2 bilhões. E aí, em 1959, esses 2 bilhões já vão, né, para 3 bilhões. Em 1998, atingimos a cifra de 6 bilhões. Em 2011, 7 bilhões. E em estimativa para 2025, 8 bilhões. Para 2045, 9 bilhões. E, né, alguns estudiosos, alguns teóricos, falam que nós iremos estabilizar em 9 bilhões, no máximo 12 bilhões de pessoas. Essa discussão da explosão populacional é muito importante para quando se faz uma análise, né, sobre o desenvolvimento populacional. Dentro dessa explosão demográfica, é importante entender o quê? Né? Os índices, né, de natalidade e mortalidade, o crescimento natural, que é a diferença entre natalidade e mortalidade, como nós já falamos, e as fases em que a transição demográfica ela vai estar acontecendo. Alguns teóricos falam da fase 1, que é a primeira fase, né, que você tem uma estabilidade, depois você tem o apogeu, que tem a transição demográfica, que é a segunda fase, e a terceira fase, que é o regime demográfico moderno ou pós-transição, que é a estabilidade, né, de um número X de população. Outra questão também, né, que é importante na análise da população mundial, é entender os indicadores sociais, entender e saber fazer, né, uma analogia com a realidade e também com a questão da necessidade de planejamento e organização do espaço em relação à infraestruturação, tanto urbana quanto rural. Entre os indicadores, eu vou só mostrar alguns mapas e falar rapidamente, né, que nós já comentamos de alguns desses indicadores, né, uma questão importante é entender, quando você vai fazer uma análise sobre a população mundial, a questão da população absoluta de cada país, e o que isso vai estar interferindo na organização e na construção desses países, né, pensar os estudos populacionais a partir, né, da influência do crescimento demográfico dentro de um determinado lugar, tá? Por isso que é importante a gente trabalhar com projeções populacionais, as tendências da urbanização por região, né, alguns indicadores, né? A questão da previsão do crescimento populacional, questão relacionada com a fecundidade, mortalidade e migração, né? Aqui nós temos a taxa para calcular o crescimento populacional, mortalidade infantil, taxa de fecundidade, entendendo isso por região, né? Também, além da região que a gente falar de cada continente aqui, né, uma regionalização continental.
A mortalidade também, quando você faz a análise da população mundial, é importante pensar o Brasil, né, de forma geral, para entender a realidade. Aqui eu coloquei um exemplo do Brasil, a questão da pirâmide etária, né, entender essa contextualização geral, né, aqui eu trouxe para vocês. Este é um resultado que encontrei na web. Desde 1980, né, 2000, ela pulou, que era 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 em projeção já, né, e 2030. E saber fazer o levantamento e fazer a análise dessas pirâmides etárias, para considerar a população mundial, não só, né, a realidade do mundo, mas também, quando você pesquisa a população mundial, você tem que ter um comparativo com a realidade nacional, né, e aí a gente pode falar também, né, estadual, e regional e local. Uma previsão 2040, 2050. Alguns autores trazem 2050 como o crescimento, né, como uma estabilização do crescimento populacional, ou crescimento zero, a partir de 2050. As tendências da fecundidade por região, né, número médio de filhos tidos por mulheres durante o período reprodutivo, né, a história do crescimento da população mundial, é importante estar contextualizando e sabendo fazer a análise dos gráficos das tabelas. O crescimento, não só considerar a história, mas também o crescimento anual dessa população, para entender, né, essa dinâmica dos países desenvolvidos e menos desenvolvidos, tá? E essas projeções que são realizadas e como realizar pensando, né, a realidade a partir da perspectiva do próprio crescimento por ano. Natalidade e mortalidade global, mulheres em idade reprodutiva e taxa de fecundidade total, né? E aí vai os vários índices que nós temos, expectativa de vida, as maiores cidades do planeta, distribuição etária, e também pensar as principais problemáticas causadas pelo esse crescimento desordenado, que eu coloquei, né, a ocupação desordenada, os alagamentos, a geração de resíduos, enchentes urbanas, entre muitos outros problemas que nós temos que estar pensando quando analisamos a questão da população mundial. Enfim, esse foi um recorte que eu fiz aqui, né? Vamos passar a palavra agora para o professor Fábio estar debatendo todas essas questões que envolvem a população mundial. Fábio, é bastante coisa, né, Fábio? Deixa eu parar a apresentação aqui. Bastante coisa. Quero agradecer. Primeiro, quero agradecer a Gisele pelo convite para que eu pudesse vir até o primeiro ano e conversar com vocês um pouco sobre população. Eu já deixo aqui o agradecimento à professora Gisele e a turma. Nós que temos que agradecer, Fábio. No primeiro ano, que nesse momento que o mundo inteiro está passando, nesse período de intensa e grande dificuldade, cada um à sua forma, uns podem estar aqui presente online, outros assistirão depois. Eu também agradeço aí a turma do primeiro ano. A professora Gisele trouxe bastante informação sobre população mundial para nós conversarmos hoje, e obviamente, em virtude do nosso tempo, que não é tão grande assim, nós vamos definir alguns pontos, alguns assuntos para a gente estar tratando, né? Acho que um primeiro ponto que eu considero de grande importância, né, é nós entendermos, né, o que atrai a população, né? Isso historicamente. Que condições um determinado local precisa ter para atrair população? E é claro que isso vai mudando historicamente.
se nós voltarmos há muitos séculos atrás, incluindo alguns milênios atrás, né, o que atraía população? Água, né, água potável para poder beber, que é fundamental para a existência de qualquer forma de vida do planeta Terra, e nós, seres humanos, isso não é diferente. Se nós ficarmos aí de 3 a 7 dias sem ingerir nenhum líquido, nosso corpo vai a óbito. Nós não sobreviveremos. A partir de 3 dias sem ingestão de água, nós passamos a ter uma série de dificuldades para sintetizar todos os elementos do nosso corpo. Portanto, precisamos de água. Então, rios, né, os vales dos rios são espaços naturalmente atrativos para a população. Alimento também é outro elemento fundamental para atrair essa população. E o vale de grandes rios, inicialmente foram lugares que atraíram grupos humanos que ali se fixavam ou que transitavam ao longo dos seus vales. Abrigo, outra questão que a população busca é abrigo, construindo as suas habitações de forma bastante tradicional. Os povos nômades, que ao migrarem de um lugar para outro levavam uma parte daquilo que haviam construído, ou os povos sedentários que se fixavam em um ponto fixo do espaço para ali sobreviver. Então, não, precisamos de água, de alimentação, de abrigo. As condições climáticas podem ser mais ou menos favoráveis, né? Áreas muito frias, condições muito extremas, são desfavoráveis para habitação permanente. Tanto é que o continente antártico ele não tem moradia permanente de população comum. Existem bases de pesquisa científica fixadas na Antártida, com pesquisadores, com militares que ficam um determinado período de tempo para exercer as suas funções. Mas fora isso, nós não temos habitação permanente na Antártida, porque as condições climáticas são muito rigorosas, né? Rajadas de vento que ultrapassam facilmente 100 km por hora, né? Temperaturas que podem chegar a menos 30, menos 40 graus. É um ambiente que oferece poucas condições para a sobrevivência da nossa espécie. Não é que nós não possamos viver em áreas de baixa temperatura, né? Existem povos que se adaptaram a essas condições, só que elas não são tão favoráveis assim, como o exemplo da Antártida que eu citei para vocês. E áreas também de extremas temperaturas para cima, altas, né? Desertos, como a professora Gisele trouxe nas imagens ali, as dunas, provavelmente, deserto do Saara, não é? Deserto do Kalahari, é o grande deserto australiano, é o deserto da Mongólia, é deserto nos Estados Unidos, no Chile, um dos desertos mais secos que existe na superfície terrestre, localizado no Chile. Essas condições de alta temperatura, 40, 50 graus durante o dia, baixando rapidamente durante a noite, a ausência de água potável em quantidade adequada, não é? Dificulta a sobrevivência dos seres humanos. Por isso que quando nós olhamos ainda hoje no mapa do espaço mundial, mesmo com toda a tecnologia existente, são áreas menos atrativas à habitação permanente de população. Então, são elementos que nós também precisamos considerar quando nós estamos estudando, não é,
essa população mundial, essas características da população mundial. Por que que no hemisfério norte, aquela primeira imagem que a professora Gisele trouxe, existe muito mais população humana do que no hemisfério sul? E nós temos que levar em consideração algumas questões naturais. Primeira questão, no hemisfério norte existem mais terras emersas do que no hemisfério sul. Quando a gente observa o mapa, fica evidente que América do Norte, norte da África, Europa, Ásia, não é a Ásia que tem uma longa faixa de extensão territorial, a maior parte da Ásia ali no continente, no hemisfério norte, ou seja, existe mais terras emersas no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Outra questão, as condições climáticas também, não é? Regiões temperadas, são aquelas mais atrativas para as populações humanas, não são as únicas. Obviamente que a gente sabe que o ser humano vai se adaptando. Mas as áreas temperadas, elas têm um clima mais ameno, uma quantidade de chuva regularmente distribuída ao longo do ano. O verão não é tão quente. Os invernos, em algumas épocas do ano, podem ser mais rigorosos, né? Inclusive com ocorrência de neve por um período de tempo. Mas as áreas temperadas, falando nas características naturais, elas são mais atrativas para a população do que as áreas consideradas como polares ou glaciais, porque lá é muito frio, acima dos 60 graus, tanto norte como sul, acima dos 60 graus de latitude norte e acima dos 60 graus de latitude e abaixo do sul, não é? Tanto ao norte como ao sul, você vai ter áreas muito frias, que podem ficar até 9 meses do ano com temperaturas muito baixas, com invernos muito rigorosos, com condições extremas. Isso dificulta a presença de populações humanas em grandes quantidades. Não inviabiliza hoje, por causa da tecnologia, mas ainda dificulta. Enquanto que as áreas temperadas, elas, do ponto de vista natural, elas são mais favoráveis para a permanência e para a habitação humana. E as áreas equatoriais é a questão das altas temperaturas. As áreas equatoriais, os verões são mais quentes, as temperaturas são mais quentes, mas é claro que, de acordo com a cultura, com cada grupo de população, eles vão se adaptando e se adequando a essas condições. Mas por que que nós temos mais pessoas hoje no hemisfério norte do que no hemisfério sul? Porque a maior parte das terras emersas estão no hemisfério norte e a maior parte das terras densamente povoadas, a Ásia, né, o continente mais densamente povoado, que é o asiático, está no hemisfério norte. Enquanto que no hemisfério sul, nós vamos ter aí Austrália, Oceania, Nova Zelândia, que fazem parte da Oceania, que são bem menos populosos quando a gente compara com a Ásia. Então, são questões aí para a gente entender nessa distribuição da população. Quando nós vamos considerar essa dinâmica da população pelo espaço mundial, dois elementos são fundamentais. O primeiro, que é o crescimento natural da população, ou também conhecido como crescimento vegetativo, certo? E o segundo, as migrações. São os deslocamentos que as pessoas fazem pelo espaço mundial. Chamamos aí de migração. Esses dois elementos, o crescimento natural e as migrações, eles vão estar orientando a dinâmica da população pelo espaço mundial. Então, vamos tentar entender esse primeiro elemento, que a professora Gisele também trouxe bastante informações
para que a gente possa discutir. O crescimento natural da população, ele vai depender da natalidade e da mortalidade. A taxa de natalidade está relacionada ao número de nascimentos ao longo de um determinado período de tempo. Geralmente, nós utilizamos um ano, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro de um determinado ano, qual foi o número de nascimentos. E aí nós vamos compor, a partir de uma equação, a taxa de natalidade. E o outro é a taxa de mortalidade. Também, em um determinado período de tempo, na maioria das vezes nós utilizamos um ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, qual foi o número de óbitos geral que ocorreu em um determinado lugar. De posse dessas duas informações, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, eu vejo a diferença entre elas, que é o crescimento natural da população. Quando a taxa de natalidade é maior do que a de mortalidade, ou seja, quando eu tenho mais nascimentos do que mortes, o crescimento é positivo. Então, aquela determinada população está aumentando, ela está crescendo. Quando ocorre o inverso, a mortalidade, o número de óbitos, é maior do que o número de nascimentos, o crescimento é negativo, né? E aí essa população de um determinado local, ao invés de crescer, ela pode começar a entrar em declínio. Mas aí a gente precisa avaliar os dados com bastante cuidado para saber o que está acontecendo. Como que nós chegamos nesses mais de 7 bilhões de seres humanos espalhados pelo espaço mundial, que a professora Gisele trouxe essa informação para nós, podendo chegar aí até 10 milhões, não é? Como muito bem foi dito, existe uma expectativa de que um crescimento possa chegar até os 10 bilhões de seres humanos. Como que nós chegamos a esses valores? Quando nós avaliamos historicamente a presença dos seres humanos sobre o planeta Terra, sobre a superfície terrestre, isso há milhares e milhares de anos, não é? Nós vamos verificar um comportamento quase padrão até a Revolução Industrial, até por volta de 1800. Um comportamento quase padrão. Qual comportamento era esse? Altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Usar uma música aqui que eu lembrei, né? Desde os primórdios, né? Desde os primórdios até a Revolução Industrial, nós tínhamos altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. O que isso significa? Que nasciam muitas crianças, né? Muitos jovens, as pessoas tinham filhos, vários filhos, não é? No entanto, morriam muitas pessoas, muitas crianças morriam antes de completar 1 ano de idade, antes de completar 5 anos de idade. Velho era quem tinha 40 anos, eu, coitado, eu já tinha entrado na faixa de idoso, né? Antes da Revolução Industrial, eu já estava enquadrado na faixa etária dos idosos, não é? Com 40 anos. Por quê? A pessoa que chegava aos 40 anos já era um ancião, já era considerada uma pessoa muito sábia, muito vivida, muito idosa, porque morriam muito jovens. Ora, mas por que, professor Fábio? Por que, professora Gisele, essas pessoas morriam muito jovens? Primeiro que eles não viviam como nós hoje. A gente vai fazer compras
vai ao supermercado, tá tudo prontinho lá, embaladinho, na prateleira. Se a pessoa tiver, obviamente, uma condição financeira pelo menos razoável, ela tem condições de ir até o supermercado e adquirir os alimentos que ela precisa. Lá atrás, não. Né? Se era caçador, tinha que ir atrás da caça. Se era agricultor, né, e os equipamentos eram muito mais simples do que nós temos hoje, ele tinha que lidar com a agricultura. Uma safra ruim, 2 safras ruins seguidas, poderia causar um surto de fome naquela comunidade e morrer um grande número de pessoas. Então, a alimentação era de difícil acesso. Isso limitava a sobrevivência com qualidade para muitas pessoas. Então, nós estamos falando aí de condições muito diferentes da que nós temos hoje. Professor, mas ainda tem gente passando fome. Não tenha dúvida disso. Mas as pessoas passam fome hoje por questões políticas, não porque falte comida no mundo. O mundo é capaz de produzir uma quantidade de alimento suficiente para alimentar bem todos os seres humanos que estão hoje sobre a superfície terrestre. Falta comida por problemas políticos. Na época, não. A comida dependia da caça. Você ir caçar um animal e conseguir encontrar e não ser devorado por ele, né? Porque você podia virar caça. Você acha que é caçador, mas podia virar caça de um outro animal mais forte, não é, mais feroz, que acabava devorando você. A sobrevivência era difícil. Tratamento de saúde. Hoje a gente reclama do SUS, e muitas vezes com razão, porque tem dificuldades, mas você tem um médico, você tem um medicamento, você tem uma orientação. Há muitos e muitos séculos atrás não tinha nada disso. Você dependia daquilo que os curandeiros, aqueles que conheciam as ervas, as medicinas por meio de ervas oferecessem. E é muito mais limitado isso do que hoje. Não é que não funcione. Tem ervas que funcionam, tem tratamentos paliativos que hoje têm comprovação científica, mas eles são muito menos eficientes do ponto de vista de combater determinadas doenças, como bactérias, como alguns vírus, não é? Do que os medicamentos que nós temos hoje, que são feitos em laboratórios. As pessoas não tinham acesso a esse tipo de medicamento. Não dava para ir na farmácia comprar um antibiótico. Está com uma infecção de garganta. Vai até o médico verifica se é bactéria, a pessoa está com febre alta. Se não for Covid, não é? Deus o livre. Né? Vamos afastar o Covid da gente. Deus nos proteja aí. Mas vai lá no médico. Febre alta, garganta, garganta fechada, doendo. O médico pode constatar que é dor de garganta, ou que também tem um vírus e bactéria associado, te passar alguns medicamentos, né, antigripais, e a pessoa em alguns dias já vai estar melhor. Não é? Um acidente, um acidente, a pessoa quebrou uma perna. É possível hoje ter todo um recurso. Imagina 1000 anos atrás, a pessoa que quebrou uma perna, a dificuldade de recuperação que teria. E o risco de morte iminente é muito maior do que hoje. Por isso que a esperança de vida ao longo da maior parte da história da humanidade era de até 40 anos. E aí nós tínhamos o chamado equilíbrio natural. Nasciam muitos, porém morriam muitos ainda jovens, com pouca idade. Isso fazia com que a população crescesse historicamente lentamente. O crescimento foi bem devagar. Dos 10 mil anos que o homem começou a se organizar em sociedades
tidas de maior complexidade, de 10 mil anos antes de Cristo até 1800, esse crescimento foi sendo devagar. Tanto é que a professora Gisele trouxe um dado que eu considero muito importante para a nossa discussão hoje, de que a população natural atingiu o primeiro bilhão. Será que alguém vai lembrar, Gisele? Será que eles anotaram? A data, eu acho que eles não vão lembrar não, hein? A data que a população mundial atingiu o primeiro bilhão de habitantes. Eu anotei aqui. Se vocês anotaram, veja se vocês lembrem. Tentem lembrar. Eu vou falar já. 1804. Estava no slide da professora Gisele. 1804 foi o ano que a população mundial atingiu o primeiro bilhão de habitantes. Vejam como foi lento, historicamente, todo o crescimento da população mundial. Por que foi lento? Porque a natalidade era alta, mas a mortalidade era alta. E essas duas linhas se encontravam no gráfico muito próximas uma da outra, o que fazia com que o crescimento da população mundial fosse devagar. Ele existia, ele ocorria, mas de forma bastante lenta. E olhem só, de 1 bilhão em 1804, nós passamos para 6 bilhões em 1998. Então vamos fazer uma conta simples. Vamos arredondar para ficar mais fácil a matemática. De 1800 para 2000. Quantos anos são? De 1800 para 2000. 200 anos, 2 séculos. Não é verdade? Nós vamos ter 2 séculos. A população mundial passou de 1 bilhão para 6 bilhões de pessoas. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse dado, porque ele revela muita coisa. Olha só, em 10 mil anos, né, de complexidade da civilização, né, vamos pegar os últimos 10 mil anos. A população demorou para chegar a 1 bilhão de habitantes. 10 mil anos. Em 2 séculos, em 200 anos, passou de 1 bilhão para 6 bilhões. Foi muito rápido o crescimento nesse período. E aí eu pergunto para vocês, quais as razões desse rápido crescimento a partir de 1800? A partir do início do século XIX? Que mudanças nós vamos observar no espaço mundial que favoreceram esse intenso crescimento da população mundial? Então, eu vou chamar a atenção de vocês para algumas questões que já foram trazidas pela professora. Primeiro ponto, a Revolução Industrial. Ela nos ajuda a entender essas razões para o rápido crescimento da população mundial. O que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de transformações na forma de produzir, né, que aconteceu na Inglaterra em meados do século XVIII, mas que se efetivou a partir do século XIX. A produção passa a ser feita em indústrias, em fábricas, em larga escala, empregando o maior número de trabalhadores. A indústria se expande pela Europa e gradualmente para outras regiões do mundo. Com a industrialização, também vem o êxodo rural, né, que é a saída da população do campo para as cidades. Onde as indústrias estão localizadas? Nas cidades. A imensa maioria das indústrias, com algumas exceções, é claro, estão localizadas no espaço urbano. Então, essa população se desloca do campo para as cidades, entre outras coisas, em busca de trabalho nas indústrias. Isso leva a outro fenômeno, que é a urbanização.
né? O êxodo rural vai contribuir para o processo de urbanização, que é o aumento do número de pessoas vivendo em cidades. A Revolução Industrial vai trazer, né, para o espaço urbano as principais atividades econômicas que antes estavam no espaço rural. Antes da Revolução Industrial, a agricultura era a principal atividade econômica, uma das principais formas de geração de riqueza. Obviamente que a agricultura não desapareceu e nem vai desaparecer, porque nós precisamos de alimentos. Só que a partir do século XIX, a indústria vai ganhar cada vez mais importância na forma de produção de riqueza. E as cidades vão se tornar cada vez mais o locus da reprodução humana, onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem, onde as pessoas se reproduzem socialmente. Cidades vão ganhando cada vez mais importância do século XIX para cá. Claro que isso é feito com muitas contradições, não é? Com muita luta de classes. O próprio Marx, que foi um dos grandes estudiosos dessas transformações do século XIX, é o alemão Karl Marx, que vai escrever um livro muito conhecido chamado O Capital, né? Vai estar relatando as precariedades nas condições de trabalho, nas condições de vida da população durante a Revolução Industrial. Foram muitas as dificuldades também. No entanto, aonde eu quero chegar? Mesmo com todos os problemas, com as tensões, com as contradições impostas a partir da Revolução Industrial, as pessoas foram ganhando, com muita luta, né? Não dá para dizer ganhando, ganhando é errado, foram conquistando, porque nada veio de graça, né? A população mais pobre, a população trabalhadora, menos favorecida economicamente, nunca ganhou nada, né? Ela lutou para conquistar alguns direitos. Eu anotei aqui alguns que me chamaram a atenção. Por exemplo, a primeira lei trabalhista da história, ela se deu em 1802, lá no comecinho do século XIX, quando a gente está falando desse período que começa a explosão demográfica. 1802, na Inglaterra, a primeira lei trabalhista, fruto de lutas dos trabalhadores que queriam melhores condições das indústrias. Vocês sabem que durante a Revolução Industrial as condições eram péssimas. 14 horas de trabalho diárias, ambientes insalubres. E mesmo assim as conquistas deles foram muito pequenas. O que eles conquistaram? 12 horas de trabalho diário, né? E a proibição de você trabalhar o turno da noite, você dobrar o turno, né? Você trabalhar de dia e dobrar o turno da noite. Então foram pouquíssimas as conquistas, mas elas já sinalizam melhorias nas condições de trabalho. Na sequência, os trabalhadores vão se sindicalizando, vão criando movimentos sociais, vão fazendo greve, vão exigindo redução da jornada de trabalho, vão exigindo melhores salários. Isso, ao longo desses 2 séculos de conquistas trabalhistas, vai melhorando a vida dos trabalhadores. Menos horas de trabalho, melhores salários se alimenta melhor. Se alimenta melhor, tem uma perspectiva de vida melhor. Depois, educação, universalização de educação, uma série de conquistas, as duras penas, que as populações foram conseguindo. Em alguns lugares do mundo, primeiro, como na Europa Ocidental, e essas melhorias vão chegar mais tarde, ou ainda nem chegaram para algumas regiões do mundo. E o outro elemento, além das melhorias nas condições de trabalho, melhorias na saúde. Nós vamos tendo também avanços importantes na saúde pública. Você
descobre que a higiene pessoal é importante. A gente sabe que as pessoas, principalmente na Europa, mas também em outras regiões do mundo, elas não tinham o hábito de tomar banho todos os dias, de lavar bem as mãos, de escovar os dentes. Elas não tinham esse hábito. E isso era a porta aberta para muitas doenças. E aí foram feitas campanhas incentivando as transformações na higiene pessoal, que as pessoas tomem banho, que as pessoas lavem bem as mãos. Olhem só hoje a importância que é a higienização adequada das mãos para combater o coronavírus. Mas isso não combate só o coronavírus, combate milhares de vírus e bactérias. A maioria deles tem na sua composição gordura desses vírus e bactérias. E o sabão, ele é o quê? Ele é um detergente. Ele dissolve a gordura. Então, quando a gente lava bem as mãos com água e sabão, né, o sabão dissolve a gordura desses vírus e bactérias e livra a gente dessas doenças. Veja que interessante. Não adianta lavar só com água, porque a água não tem esse poder detergente de dissolver a gordura. Então, lavou a mão só com água, não adiantou nada. A água e sabão faz bastante espuma, vai dissolver a gordura dos vírus e bactérias que está na sua mão. A maioria deles entra pela boca ou pelo nariz, e é difícil a gente não levar a mão até a boca e ao nariz em algum momento. E aí, pronto, nosso organismo é contaminado. Se você não higienizou bem as mãos, não lavou bem os alimentos, frutas, verduras, não cozinhou bem alguns produtos, as chances de ficar doente eram muito maiores. E com esses avanços, com essas descobertas na área da saúde, as pessoas passaram a cuidar melhor da sua saúde. E a higiene pessoal é o primeiro passo para uma boa saúde. Outro avanço, a descoberta de medicamentos. Um dos grandes destaques que eu chamo a atenção de vocês foi a penicilina. Em 1940, apenas a partir de 1940, é que a penicilina passou a ser de uso para pessoas. A penicilina, ela é o quê? Um antibiótico. E ela tem uma história bastante interessante, uma história de pesquisa, que eu vou contar rapidamente para vocês, para não atrasar muita discussão. O Alexander Fleming, que foi o que descobriu a penicilina, ele estava fazendo pesquisas em laboratório, na tentativa de combater bactérias, porque uma das maiores causas de infecções, que levam inclusive a óbito seres humanos, são as bactérias. Você fez um corte na mão, se você não higienizar bem, não cuidar bem, as bactérias podem se alojar naquela região, você pode ter infecção, febre alta. Se a infecção se espalhar pelo corpo, você corre o risco de ir a óbito, não é? Além de infecções que entram pelas vias respiratórias, se alojam em alguma parte do nosso corpo e também pode levar a óbito, infecção por bactéria. E o Alexander Fleming estava pesquisando bactérias na tentativa de encontrar uma resposta para esse tipo de doença causadas por bactéria. E ele não avançava muito nas suas pesquisas, com bastante dificuldade, até que um dia ele deixou lá no seu laboratório as amostras com bactérias abandonada, largada durante alguns dias, e depois ele retornou. Eu vou voltar a fazer as minhas pesquisas, vou ver como é que está. Quando ele chegou, ele viu que tinha contaminado, a maior parte dos seus experimentos estavam contaminados. Ele falou, puxa vida, perdi todos esses meus experimentos, vou ter que começar tudo do zero. Mas ele percebeu que um dos fungos que contaminou o seu experimento, que era a penicilina, ele impediu
o desenvolvimento das bactérias. Ele coibiu o desenvolvimento das bactérias. E ele associou aquilo. Puxa vida, esse fungo está combatendo as bactérias. Será que aí pode dar um medicamento interessante para ajudar as pessoas a combater as infecções causadas por bactérias? Nisso foram mais de 10 anos de pesquisas, não é? Até se chegar na penicilina, que foi o primeiro antibiótico utilizado para combater infecções causadas por bactérias. E a partir daí, outros antibióticos foram sendo desenvolvidos e nós temos aí um arsenal disponível no combate às bactérias. Além das vacinas, hoje se fala muito de vacina, não é? Até hoje, a vacina mais rápida desenvolvida demorou cerca de 4 anos. Em média, uma vacina demora cerca de 10 anos para ser desenvolvida, para combater adequadamente um vírus. Nós estamos acompanhando toda essa luta dos pesquisadores para encontrar uma vacina para a Covid-19. Então, pessoal, todas essas questões envolvendo melhorias na saúde pública, no entendimento do mecanismo de funcionamento das doenças, né? No desenvolvimento de medicamentos capazes de combater essas doenças, foram colaborando para a redução da mortalidade. Tanto da mortalidade infantil, que foi reduzida, como também na elevação da esperança de vida. As pessoas passaram a viver mais anos, né? 45, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72. Isso como média, não como exceção. Porque antes, as pessoas que chegavam aos 70, aos 80 anos eram exceção. A expectativa que nós temos hoje é que não seja isso mais uma exceção, que as pessoas tenham condições de chegar até os 80 anos com qualidade. Uma série de mudanças que gradualmente, claro que isso não foi da noite para o dia, mas que gradualmente reduziram a mortalidade infantil e ampliaram a expectativa de vida. O que acontece? Se a mortalidade caiu, lembra do gráfico que a professora Gisele trouxe? Ó, a mortalidade caiu, só que a natalidade continua alta. Ó, as duas estavam juntas. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Essa era a linha da natalidade, essa é a linha da mortalidade. As duas estavam juntinhas. De repente, a mortalidade cai e a natalidade continua alta. O que vai acontecer? É o período da explosão demográfica, do grande crescimento da população mundial, que a professora Gisele trouxe ali. Ó. Passou para 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões. E nós já ultrapassamos os 7 bilhões de seres humanos, em virtude da redução da mortalidade. Só que, na sequência, a natalidade também começa a sofrer baixas. Não é? Ao longo do século XX, não é? Especialmente ao longo do século XX, nós vimos que ao longo do século XIX começa a reduzir a mortalidade. Ao longo do século XX, nós vamos ter início um processo de redução da natalidade. E para chamar a atenção de vocês, eu trouxe uma frase de uma médica chamada Marie Stopes, de 1921. Começo do século XX, não é? 100 anos atrás, né? Quase 100 anos atrás. Olha o que ela disse. Preste atenção aqui. Nenhuma mulher pode ser considerada livre
até que ela possa conscientemente escolher se ela será ou não será mãe. Então vejam só, a natalidade sempre foi extremamente vinculado à mulher. E muito se fala da importância da natalidade, da beleza de ser mãe, nós não tenhamos dúvida disso, mas ela também, além de ser um bônus, ela também é um ônus para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres ficavam oprimidas pelos homens em casa apenas para cuidar dos filhos. Então vejam só, a natalidade tem essa questão de ser um bônus, não é? Ninguém está dizendo da beleza da maternidade, da alegria que a maternidade traz, mas ela também era um ônus para as mulheres. Por quê? Com a desculpa de que a mulher iria cuidar dos filhos, e só era responsabilidade da mulher cuidar dos filhos, os homens, as sociedades patriarcais, machistas, não é? Elas submetiam as mulheres ao lar, à casa. As mulheres não tinham direito de estudar, não tinham direito de votar como os homens tinham. Era uma série de limitações impostas às mulheres pela maternidade. Só que, não é? Ao longo do século XX, uma série de métodos contraceptivos anticoncepcionais começam a ser desenvolvidos. Vou citar alguns para vocês, que são mais conhecidos. Pílula, DIU, camisinha, adesivo, anel, injeção anticoncepcional, implante contraceptivo, diafragma, espermicida e o mais agressivos, não é? Que são a esterilização. Entre outros que existem. O que eu quero dizer para vocês? Que existe uma quantidade grande de métodos contraceptivos disponíveis, capazes de controlar a natalidade. E a maioria deles passou a ser difundido a partir de 1960, inclusive a pílula. A primeira pílula anticoncepcional, ela passou a ser comercializada no ano de 1960. Então, é a partir daí, da década de 1960, com a ampliação do uso de métodos contraceptivos, que nós vamos tendo a redução da natalidade. As mulheres vão planejando quando querem ter o seu filho, se querem ter o seu filho, como querem ter o seu filho, não é? Isso vai trazer uma série de transformações na sociedade. E uma delas é a redução da natalidade, é a redução do número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Em 1970, a média no Brasil era de 6 filhos por mulher. Hoje, quando eu falo hoje, é 2010, que foi o último censo do IBGE. Não é? A média é de 1,9 filhos por mulher. A média de manutenção da população é 2,1. 2,1 filhos por mulher e idade reprodutiva. É a média de manutenção de uma população. Acima de 2,1, você tem um crescimento dos habitantes. Abaixo de 2,1, você pode ter uma tendência de redução de população. Ou seja, a partir de 1960, nós também vamos observar a redução das taxas de natalidade, com uma tendência mundial
para que as duas novamente se encontrem, só que agora em valores baixos, como naquele gráfico que a professora Gisele bem mostrou para vocês. Inicialmente, as duas estavam lá em cima. Altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Primeiro caiu a mortalidade. Depois vem caindo a natalidade. E existe uma tendência mundial para que agora as duas novamente estejam próximas. Só que com baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Isso é uma realidade para todos os lugares do mundo? Ainda não. Como a professora Gisele bem disse, a distribuição e a dinâmica da população pelo espaço mundial, ela é bastante heterogênea, bastante diversificada. Para a gente ter uma ideia, alguns países que eu encontrei informações para vocês, não é? O ritmo de crescimento da população mundial. Alguns países têm um crescimento negativo. Vou dar alguns exemplos rápidos para vocês. A Ucrânia, país localizado na Europa, menos 0,76. Rússia, menos 0,51. Polônia, também país na Europa, menos 0,15. Alemanha, outro país europeu, menos 0,07. Japão, no Extremo Oriente, menos 0,02. Ou seja, são países com baixíssimo crescimento, ou seja, crescimento negativo. Nós estamos falando de crescimento negativo, onde não existe crescimento. Nesses exemplos que eu citei para vocês, Ucrânia, Rússia, Polônia, Alemanha, Japão, são países de crescimento negativo da população. Portanto, isso é um indicativo de que lá as taxas de natalidade são muito baixas. O número de filhos por mulher em idade reprodutiva é inferior a 2. No caso da Rússia, é 1,5 filhos por mulher em idade reprodutiva. Lembrando que a gente precisa de ter, no mínimo, 2,1, que é a taxa de reposição. Professor Fábio, por que 2? Se a gente pensa que para que exista a concepção, você precisa de um homem e uma mulher, você tem duas pessoas envolvidas para fazer naturalmente. É claro que hoje tem em laboratório, mas também vai precisar de um doador de sêmen ou de uma doadora de óvulo. Você precisa ter um homem e uma mulher envolvidos nesse processo da concepção. Então, são duas pessoas. Para que reponha essas duas pessoas, teriam que ter o quê? 2 filhos. Um homem e uma mulher tendo 2 filhos é a taxa de reposição. Acima de 2,1, o crescimento é maior. Abaixo de 2,1, você começa a enfrentar uma natalidade em queda acentuada. Outros países aí de baixo crescimento, a China, 0,58, os Estados Unidos, 0,97, aí positivo, né? A China e os Estados Unidos, menos de 1 ponto percentual de crescimento da população, mas positivo. O Brasil também nessa faixa de 1,26 pontos de crescimento ao ano, com 1,9 filhos por mulher em idade reprodutiva. Então o Brasil está entrando, já entrou, não é, na faixa dos países com baixa natalidade. Né? O Brasil já entrou no grupo de países com baixas taxas de natalidade. Alguns países com altas taxas de crescimento da população. Afeganistão, país localizado no continente asiático, com 3,90 pontos percentuais de crescimento ao ano.
E dos que eu encontrei, o maior é a Libéria, país localizado no continente africano, com 4,5 pontos percentuais de crescimento ao ano. Então vejam só como é diversificado e heterogêneo o crescimento da população no mundo. Enquanto lá na Ucrânia o crescimento é negativo de 0,76, lá na Libéria ele é positivo, da ordem de 4,5%. Então vejam essas diferenças. Assim como também a população absoluta, a população total de cada país é diferente. Só para a gente ter uma ideia dos mais populosos, daqueles que têm a maior população absoluta. A China, com 1,4 bilhões de habitantes. A China tem feito aí um esforço de controle de natalidade, com a política do filho único. Como a gente observa, o crescimento tem sido pequeno, 0,58 ao ano, porém, vem de altas taxas de natalidade no passado. Por isso que a China chegou à posição de país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhões de habitantes. Logo em seguida, muito próximo da China, está a Índia, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Depois, na terceira posição, os Estados Unidos, 330 milhões de habitantes. O Brasil já está em sexto, 211 milhões de habitantes, na sexta posição entre os países mais populosos do mundo. E aí, pessoal, nós vamos encontrar outra grande contradição. Nos países onde o crescimento da população é negativo, eles fazem campanha para que as pessoas tenham filhos. É o caso da Itália. A Itália oferece 800 euros para cada filho que um casal tiver. 800 euros. A França vai além. Quem tiver mais de 2 filhos, ela paga 131 euros todo mês. É uma política de incentivo à natalidade na França. Os casais, as famílias, que tiverem 2 filhos ou mais, recebem a partir de 131 euros todo mês para incentivo à natalidade. E a Finlândia, tem uma cidadezinha na Finlândia, bem pequenininha, que oferece 10 mil euros para cada filho que a família tiver. Uma política de natalidade, de incentivo à natalidade. Porém, outras regiões do mundo, elas fazem política de combate à natalidade. O caso da China, que eu havia dito para vocês, que é a política do filho único. Você só pode ter um filho na China. Se tiver o segundo filho, tem uma série de restrições, uma série de penalizações, não é? É um controle mais rigoroso, a gente chama de controle direto da população. E tem também o controle indireto, que é o incentivo à redução da natalidade. O Brasil mesmo, durante as décadas de 80, 90, de 2000, durante cerca de 30 anos, o Brasil fez campanhas para a redução da natalidade, não é? Para que tivesse uma redução do número de filhos por mulher. Isso deu resultados, tanto é que nós chegamos no censo de 2010 com 1,9 filhos por mulher. E isso está muito atrelado, à independência, à autonomia das mulheres. Por que as mulheres não querem ter filhos jovens? Não são todas. Algumas têm filhos jovens, mas muitas mulheres não querem ter filhos jovens. Elas querem estudar, querem conquistar uma boa posição no mundo de trabalho,
querem ter a sua própria remuneração, o seu próprio emprego, sendo ela empresária ou empregada, mas tem esse desejo e esse direito, não é, de estar trabalhando, de receber o mesmo que o homem recebe naquela função, não é? Então as mulheres cada vez mais cobram os seus direitos, lutam pelos seus direitos e conquistam os seus direitos. Com isso, a natalidade vai ficando um pouco mais para frente. Ao invés de ter um filho com 20 anos, né, a maioria das mulheres tem optado para ter o primeiro filho entre 28 e 30 anos. Isso não é uma regra no mundo, varia, obviamente, de lugar para lugar, e isso tem que ser estudado, mas é um fenômeno que tem crescido cada vez mais em muitas cidades do mundo. Ao invés de ter os primeiros... Lá na década de 60 ou no século XIX, por volta dos 16 anos, a mulher já tinha seu primeiro filho. E depois ia tendo muitos filhos ao longo da idade reprodutiva. Depois dessa idade foi para os 20 anos. Né? E hoje tem sido empurrada para cerca de 28, 30 anos. A idade, em média, das mulheres terem o primeiro filho nas áreas mais industrializadas, mais urbanizadas, né, de melhor remuneração, de melhores empregos, né, nos países desenvolvidos, mas também em outras regiões do mundo. E terem um menor número de filhos. Ao invés de terem 6 filhos, como lá atrás, em média, terem 1 ou 2 filhos. Muitas mulheres já têm optado também por não ter nenhum filho. É um fenômeno que tem crescido em alguns países do mundo, em algumas cidades da Europa Ocidental e da Europa Oriental também é possível verificar essas questões de um número crescente de mulheres que têm optado por não ter nenhum filho. Então, nós vamos considerar aí a autonomia financeira das mulheres, maior nível de escolaridade, uma maior renda, todas essas questões também estão ligadas com o número de filhos que cada mulher tem ou terá ao longo da sua jornada reprodutiva. E a participação no mercado de trabalho é uma questão que geralmente empurra a primeira gravidez mais para frente. As mulheres preferem adiar a primeira gestação. Ainda assim, mesmo com essas conquistas, essas lutas e conquistas, né, que as mulheres vêm obtendo, né, ao longo desse século XX, como direito ao voto, né, como direito a salários iguais, como direito de autonomia financeira, né, entre tantas outras lutas que são fundamentais, né, ainda assim existe, infelizmente, né, diferenças no mundo do trabalho e na própria sociedade. Né? O machismo não desapareceu, nós temos visto aí, mesmo com o avanço da legislação, com a Lei Maria da Penha, que a violência contra a mulher, principalmente por parte de ex-companheiros, não é? O feminicídio de companheiros atuais ou ex-companheiros, aquilo que entra na lei como feminicídio, ainda é grande num país como o Brasil. Isso tem que ser combatido a todo momento e incansavelmente, né? Porque não é admissível que seja cometido nenhum tipo de violência contra a mulher, seja ela física, seja ela sexual ou de qualquer outra natureza. Nós não podemos admitir isso em nenhum momento.
e é uma luta constante, porque nós sabemos que ainda existe, está sendo combatido e precisa ser continuamente combatido, né? Não só a violência, mas o machismo em todos os sentidos, né? A violência que se manifesta não só física e sexual, mas também aquele companheiro que impede a mulher de estudar. Você não vai estudar porque eu não quero, você não vai trabalhar fora porque eu não quero, né? Isso também é violência, isso também precisa ser combatido. Salários menores para a mulher que desempenha a mesma função que um homem, muitas mulheres extremamente competentes, exercendo uma determinada função, só que recebendo menos do que um homem. Mas também precisa ser combatido e também é elemento de estudo para a dinâmica da população, não é? Todas essas questões que são extremamente atuais, que são extremamente importantes, não é? Precisam ser combatidas. Eu não vou me aprofundar nisso agora, para que vocês possam ter um tempinho aí de fazer as perguntas, não é? Eu não sei como é que a Gisele estipula de teto, mas geralmente a gente vai até às 9h20, 9h30, não é? Com as aulas aí online. Eu acho que a gente deixar um espaço aí para que, se vocês desejarem, conversar, colocar alguma questão, fazer alguma pergunta, a gente ter esse bate-papo aí. Bom, Fábio, queremos agradecer a sua participação. A gente faz aula só até às 9h, mas... Passei, então. Uhum. Vamos considerar a demora para passar do... Nós começamos um pouco mais tarde hoje, né? E, enfim, vamos ver se o pessoal faz perguntas. Essa turminha, eles não fazem muita pergunta, não, também. Marcelo, alguma dúvida? Anotou alguns pontos? Boa noite. Então, muito obrigado pela participação, professor Fábio. É realmente bem interessante todos os apontamentos que você deu na sala hoje. Eu realmente não sabia daquela marca em si de reprodução das pessoas, né, de 2,1. Isso é realmente um ponto que eu vou me lembrar para sempre agora. E é realmente muito bacana ver todo esse desenvolvimento que a sociedade passa, né, para chegar aos momentos que está hoje. E todas as coisas. Só é 2,1, não é 2, Marcelo? Você fala, mas por que não é 2, professor? É 2,1 porque, por mais que a medicina avance, tem alguns nascimentos, algumas crianças que nascem mortas já, né? Anencefalia, algumas doenças, ou que morrem logo depois do nascimento. Então, a mortalidade infantil nunca vai ser zero. Então, para fazer essa correção, essa média de reposição fica 2,1. Porque se você considera que precisa de um homem e uma mulher para ter a concepção, então, para substituir esse homem e essa mulher quando eles morrerem, você precisa de 2 pessoas, não é? Então, seriam 2. Mas para considerar essa mortalidade infantil que é impossível de chegar a um valor zero, aí eles colocam 2,1. Então, acima de 2,1 é considerado crescimento. Abaixo de 2,1, aí a população não está sendo reposta, não é? Pode entrar em declínio. Tá certo, bacana. Eu nunca tinha ouvido falar esse tipo de informação em nenhum lugar. Isso é algo muito inédito para mim, sério mesmo. Mas é isso, eu não tenho nenhuma pergunta sobre isso, que para mim ficou um assunto bem claro mesmo, e parabéns por todo o desenvolvimento. Você é radialista, Marcelo? Olha, por enquanto ainda não. Essa vozeirão aí, hein? Obrigado. Tainara, quer fazer alguma colocação, algum questionamento? Tudo tranquilo, professora. Obrigada pela oportunidade. Ficou muito bem explicada a fala do professor Fábio, complementou bastante os assuntos, muita coisa, né, Fábio? É muita coisa. Mas a gente faz os recortes para conseguir trabalhar esse tema, né, dentro das aulas online. Verdade. Se vocês tiverem alguma dúvida, o professor Fábio pode entrar em contato comigo ou com o professor Fábio, né,
nós estaremos à disposição de vocês para estar esclarecendo algumas dúvidas, dando algumas sugestões de leitura, né, Isso. temática, tem muita coisa, encontra uma diversidade de livros e materiais sobre isso, né, falando especificamente da população mundial e dando um ênfase em cada país também, né, que é interessante também fazer essa análise. Claro. Fábio, muito obrigado, tá? Quer complementar mais alguma coisa? Não, eu que agradeço aí o convite e tendo uma nova oportunidade, a gente volta a conversar. Vamos sim. Os alunos não tiveram ainda um contato com você no primeiro ano, mas eles vão poder estar assistindo aí sua aula hoje, foi muito boa, parabéns, obrigada. Só temos que agradecer mesmo pelas contribuições de hoje. Tá? Então, boa noite a todos e vamos finalizar a aula de hoje. Boa noite. Uma ótima noite a todos. Boa noite. Boa noite.